Seção 3 da Antiguidade. Artigo 102. A antiguidade dos juízes do trabalho substitutos será determinada, inciso 1º, pela data do exercício, inciso 2º, pela data da posse, inciso 3º, pela data da nomeação, inciso 4º, pela classificação no concurso. Parágrafo único. O critério previsto no caput é computado a partir do exercício do magistrado na 15ª região. Artigo 103. A antiguidade dos juízes titulares de vara do trabalho será determinada. Inciso 1º, pela data do exercício. Inciso 2º, pela data da posse. Inciso 3º, pela data da nomeação. Inciso 4º, pelo tempo de exercício na função de juiz do trabalho substituto. Inciso 5º, pela classificação no concurso. Parágrafo único. O critério previsto no caput é computado a partir do exercício do magistrado na 15ª região. Artigo 104. A antiguidade dos desembargadores do trabalho no tribunal será determinada. Inciso 1º, pela data do exercício. Inciso 2º, pela data da posse. Inciso 3º, pela data da nomeação. Inciso 4º, pelo tempo de exercício na função de juiz titular de vara do trabalho. Inciso 5º, pelo tempo de exercício na função de juiz do trabalho substituto. Inciso 6º, pelo tempo de exercício na função de procurador do trabalho. Inciso 7º, pelo tempo de exercício na advocacia. Inciso 8º, pela classificação no concurso. Inciso 9º, pela idade. Artigo 105. Os critérios previstos nos artigos 102 a 104 devem ser aplicados de modo sucessivo, ficando os posteriores automaticamente prejudicados sempre que um deles for suficiente. Parágrafo único. Será utilizado o critério da idade para superação do empate de desembargadores oriundos do Ministério Público do Trabalho e da Advocacia. Capítulo 14. Da direção do foro. Artigo 106. O juiz mais antigo em atividade no fórum será designado diretor do foro, pelo período de 2 anos, coincidente com o exercício da administração do tribunal, encargo do qual não poderá se eximir, salvo por motivo relevante, caso em que a designação recairá no juiz que lhe seguir na antiguidade. Parágrafo 1º. Decorridos os 2 anos, será nomeado diretor do foro o magistrado seguinte na ordem de antiguidade e assim por diante. Parágrafo 2º. O diretor do foro acumulará o encargo com as atribuições da vara do trabalho. Parágrafo 3º. Poderá ser designado o juiz do trabalho substituto para atuar como auxiliar na unidade judiciária do diretor do foro, se houver necessidade. Artigo 107. Caso o diretor do foro, por qualquer razão, inclusive convocação para atuar em 2º grau, se encontre afastado das atribuições da vara do trabalho por mais de 30 dias, sua substituição far-se-á pelo magistrado mais antigo que se encontre em exercício na localidade. Parágrafo único. Nos afastamentos de duração igual ou inferior a 30 dias, o diretor do foro seguirá respondendo pelo encargo, ressalvada a efetivação de providências de caráter urgente, que serão ultimadas pelo juiz indicado no artigo anterior, sempre e quando delas não possa conhecer diretamente o diretor. Artigo 108.
compete ao diretor do foro supervisionar os serviços administrativos, além dos demais serviços correlacionados. Parágrafo único. Onde houver apenas uma vara do trabalho, o juiz titular ou seu substituto legal exercerá as atribuições previstas no caput. Capítulo 15. Das férias, licenças e demais afastamentos. Seção 1. Das férias. Artigo 109. As férias dos magistrados serão concedidas na forma prevista em lei. Parágrafo 1º. As férias somente poderão acumular-se por imperiosa necessidade do serviço. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de atendimento de todos os pedidos de férias, terão preferência os dos magistrados mais antigos ou daqueles que, embora mais novos, ainda não tenham gozado férias no mesmo período, e, em ambos os casos, desde que tenham sido formulados com antecedência mínima de 15 dias. Parágrafo 3º. Aos vencimentos dos períodos de férias, aplica-se o disposto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição. Parágrafo 4º. O acréscimo a que se refere o parágrafo 3º será pago sempre que possível antes do início das férias. Artigo 110. Não poderão gozar férias simultaneamente o presidente do tribunal e o vice-presidente administrativo, o vice-presidente administrativo e o vice-presidente judicial, o corregedor regional e o vice-corregedor regional, o ouvidor regional e o vice-ouvidor regional, o diretor da escola judicial e o vice-diretor da escola judicial. Artigo 111. O desembargador do trabalho em gozo de férias poderá, querendo, participar das sessões para julgar processos que tenham recebido seu visto como relator, apreciar ou julgar matéria administrativa, votar nas eleições previstas neste regimento interno, julgar processos em que tenha vista regimental, assim como aqueles que tratem de consolidação de jurisprudência e declaração de inconstitucionalidade. Parágrafo único. No curso das férias, o desembargador poderá ainda exercer outras funções jurisdicionais ou administrativas, sem direito à compensação. Seção 2 das licenças. Artigo 112. O magistrado poderá se licenciar de suas funções sem prejuízo do vencimento da remuneração ou de qualquer direito ou vantagem legal para tratamento de saúde, por motivo de doença do cônjuge, do companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, madrasta, enteado, dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, para repouso gestante, em razão da maternidade, inclusive a adotiva, em razão da paternidade, ainda que adotiva, por 5 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, desde que o interessado, cumulativamente, formule requerimento em até 2 dias após o início da licença paternidade e comprove participação em programa ou atividade de orientação sobre paternidade responsável. Artigo 113. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias, bem como prorrogações que importem período ininterrupto superior a 30, dependem de laudo médico do tribunal ou de laudo por ele aprovado, procedendo-se, se for o caso, às diligências necessárias. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2º do artigo 112 deste regimento, exigir-se-á laudo de médico do tribunal ou por ele aprovado, podendo a licença ser concedida por até 30 dias, prorrogada, se necessária. A hipótese do inciso 2º
do artigo 112 é por motivo de doença do cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado, dependente. Artigo 114. Aplica-se ao desembargador do trabalho, em gozo de licença, o disposto no artigo 111 deste regimento interno, desde que não haja contraindicação médica. Seção 3. Dos afastamentos. Artigo 115. Sem prejuízo do vencimento, da remuneração ou de qualquer direito ou vantagem legal, o magistrado poderá afastar-se de suas funções por até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, na linha reta ou colateral, até o 2º grau, bem como madrasta, padrasto, enteado e menor sob sua guarda ou tutela. Artigo 116. Conceder-se-á afastamento ao magistrado sem prejuízo de seus vencimentos e de suas vantagens, para frequência em cursos, congressos, seminários de aperfeiçoamento em instituições superiores de ensino, a critério do órgão especial e de acordo com a respectiva regulamentação. Para exercer a presidência de associação de classe. Parágrafo único. O desembargador afastado para estudo poderá participar de atividades e sessões administrativas do tribunal, sem direito à compensação.